Eduardo era o tipo de homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas ainda assim vivia preso a um vazio imenso que nem os negócios nem os luxos podiam preencher. Filho único de uma tradicional família rica, ele estava sempre cercado de expectativas, principalmente da mãe, que via em seu casamento a única chance de garantir o legado da família. Ela o pressionava sem descanso para que se casasse, mas Eduardo sempre havia se esquivado dessa responsabilidade, preferindo manter-se distante de relacionamentos reais, temendo a ideia de perder sua liberdade. Até que, em um jantar de família, cansado das constantes provocações, Eduardo fez uma proposta que mudou o curso de sua vida. Ele se casaria, mas não por amor. Ele precisaria de alguém que aceitasse um casamento de fachada, uma união em que ele não teria que se preocupar com emoções, mas apenas cumprir o papel de marido para que sua mãe e os parentes parassem de pressioná-lo. Ele precisaria de uma mulher que concordasse com esse acordo, e em troca, ela receberia a segurança financeira e o status que o casamento lhe ofereceria. Foi então que ele conheceu Clara. Ela era simples, sem o glamour dos jantares chiques ou da sociedade que ele frequentava, mas sua sinceridade e postura humilde chamaram sua atenção. Clara vivia com dificuldades financeiras desde que seus pais faleceram, deixando-lhe a responsabilidade de cuidar de uma irmã mais nova e pagar as dívidas que eles haviam acumulado. Quando recebeu a proposta de casamento de Eduardo, ela inicialmente hesitou, mas a oferta era tentadora. Um casamento confortável, dinheiro para garantir uma vida tranquila para sua irmã e a chance de tirar sua família da miséria. Ela sabia que aquele casamento não era por amor, mas, com sua natureza prática, ela não via como recusar. Sem grandes expectativas, Clara e Eduardo formalizaram o casamento, mas a convivência, que parecia ser puramente formal, logo começou a mudar. No início, a relação deles era fria, distante, com Clara vivendo em um mundo de luxo que ela nunca conheceu, e Eduardo mantendo uma distância emocional. Ambos sabiam o que esperavam um do outro. Um casamento sem envolvimento real, apenas uma fachada. Mas, à medida que os dias passavam, o convívio os forçava a conhecer mais um do outro. Clara, com seu jeito gentil e sua dedicação à irmã, começou a mostrar um lado de si mesma que Eduardo nunca imaginou. Ele a observava nos momentos em que ela interagia com a filha da empregada, cuidando da menina com paciência, e até nos poucos momentos em que ela se permitia relaxar e sorrir genuinamente. A luz que emanava dela, tão pura e simples, tocava algo dentro dele que ele não sabia que existia. Ele, por sua vez, também começou a mostrar a Clara um lado mais suave, mais atento, que até então ele tinha guardado para si. Em um dos jantares em que estavam sozinhos, Clara se atrapalhou ao tentar servir a comida e acabou derrubando um prato. Antes que ela pudesse se desculpar, Eduardo a interrompeu com um sorriso tranquilo, dizendo: "Não se preocupe, o prato estava muito pesado para qualquer um." A leveza com que ele lidava com as situações a fez perceber que ele não era o homem frio e distante que ela imaginava. Havia algo nele que ela começou a admirar. Era um homem que carregava consigo uma dor que ela começava a entender, uma dor que ele escondia atrás de uma fachada de sucesso e poder. Com o tempo, Eduardo passou a buscar mais a presença de Clara. Ele começava a descer para o café da manhã mais cedo, a pedir sua opinião sobre as coisas simples, como o jardim da casa, ou até mesmo os filmes que ela gostava de assistir. Clara, por sua vez, estava começando a sentir que, talvez, aquele casamento não fosse tão vazio quanto ela imaginava. Ele, com seu jeito protetor e suas palavras gentis, estava fazendo-a se sentir especial de uma maneira que ela nunca havia sentido. Mas nem tudo eram flores. Havia uma figura em sua vida que não estava nada satisfeita com aquele casamento, e ela estava disposta a fazer de tudo para separá-los. Helena, a ex-namorada de Eduardo, não conseguia aceitar a ideia de vê-lo casado com outra mulher. Ela ainda acreditava que Eduardo deveria ser seu, e suas intrigas logo começaram a se infiltrar na vida deles. Uma tarde, quando Eduardo estava ausente em uma viagem de negócios, Helena apareceu na casa deles. Clara a recebeu, mas logo percebeu a tensão no ar. "Eduardo não está aqui", Clara disse calmamente, tentando esconder o desconforto. Helena, com um sorriso frio, disse: "Eu sei, mas sei também que, por mais que você tente,
não será capaz de substituí-la. Eduardo sempre será meu. As palavras de Helena foram duras, mas Clara não se deixou abalar. Ela sabia o que estava construindo ali, com Eduardo, e não era algo que Helena pudesse destruir. Quando Eduardo voltou e soube da visita de Helena, ele confrontou a ex-namorada, deixando claro que seu casamento com Clara era sério. Ele estava comprometido com ela, mesmo que as circunstâncias do casamento fossem atípicas. Helena, furiosa, tentou se afastar, mas a presença firme de Eduardo ao lado de Clara foi suficiente para afastá-la. A partir desse momento, algo dentro de Eduardo mudou. Ele começou a se entregar de verdade ao relacionamento, não mais como uma fachada, mas com um interesse genuíno. Ele viu em Clara a mulher que ele precisava, a mulher que, com sua bondade e coragem, o ajudaria a lidar com as dores do passado. E foi assim que, aos poucos, o que começou como um contrato de fachada foi se transformando em algo muito mais profundo. Clara, que inicialmente se casou por necessidade, começou a se apaixonar por Eduardo, não mais pelo homem rico e poderoso, mas pelo homem que, ao seu lado, a fazia sentir-se amada e segura. Naquela noite, enquanto estavam na varanda, com o céu estrelado ao fundo, Eduardo se aproximou de Clara. Ele segurou suas mãos com um sorriso genuíno, sem mais máscaras ou contratos. Eu sei que não começamos da melhor forma, Clara, mas agora posso dizer que não consigo mais imaginar minha vida sem você ao meu lado, disse ele, a voz cheia de sinceridade. Clara olhou para ele, os olhos brilhando com a mesma emoção. Eu também não consigo mais, Eduardo. O casamento que parecia ser uma fachada agora estava se transformando na mais bela das histórias de amor.